Oi, meu nome é Camila e eu tô aqui para começar a apresentação sobre o trabalho da disciplina de Fundamentos do Humanismo e Existencialismo, da professora Rosa. E para começar, a gente foi proposto, aos alunos que fizessem um trabalho relacionando um filósofo estudado na disciplina com um objeto da nossa escolha. A disciplina abarca os filósofos Kierkegaard, Heidegger, Russell, Sartre e todas as concepções e atribuições deles para a psicologia. E no nosso trabalho, eu e a minha dupla, a Esther, que vai aparecer daqui a pouco, a gente escolheu falar sobre o Kierkegaard e o conceito dele de desespero e angústia. E o objeto escolhido por nós foi o espelho. Então a gente vai... o objetivo do nosso trabalho é relacionar o espelho com questões como padrão corporal e aceitação corporal também, com o conceito de angústia e desespero do Kierkegaard. A Esther vai entrar agora falando, declamando um poema que ela fez, da visão dela sobre o espelho e padrão corporal e toda essa interferência cultural que a gente acaba recebendo da sociedade e que a gente interpreta e processa, né? Então ela vai falar dessa relação e depois eu vou voltar aqui para explicar sobre o poema em relação direto com o espelho e com os conteúdos trabalhados por Kierkegaard, de angústia e desespero. Meu medo maior é o espelho se quebrar. E ao me olhar, será mesmo eu que reflete nessa superfície plana? Ou és o outro que há dentro em mim, expelindo a minha essência? Eu, quem sou? O que sou? O que me tornas única? Onde está escondida a minha realidade? São tantas perguntas, indagações e, ao final, uma constante busca por reconhecimento. Reconhecer a mim mesma ou ser reconhecida? Olho no espelho e vejo um reflexo que se apaga. O responsável? A mídia? O outro? Não. Eu mesmo. Eu por me influenciar e ligar para tudo que é imposto. Eu por escolher e acreditar nos padrões de beleza, desnaturalizando meu próprio corpo. A fim de quê? Da estética. Da estética que virou a minha prioridade. Minha prioridade de ser incluída. Preciso disso? Do que vale a minha identidade perdida? Não sou mais quem sou. Tive escolha. Tive mesmo? Eu perdi a consciência de mim mesma. Eu causei essa realidade. Eu tive escolha sim. Eu sou a única responsável por quem me torno. Mas é a pressão que sofro. Quero ser bela, quero ser aceita. Preciso emagrecer, treinar, me maquiar, escovar. Faz por mim?
ou faço pelo outro. Todo dia, uma constante busca, uma busca por um ideal, insatisfação total. Preciso mudar. Quero escolher por mim mesma. Ser quem sou. Sou de alma. Ser a minha essência. A ditadura da beleza não pode superar o meu próprio self. Lutarei por mim. Lutarei para ser quem sou. Eu sou a minha própria essência. Porque ao final, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Para a gente conseguir relacionar o que a Esther trouxe através do poema em relação à pressão estética e à pressão corporal, com relação ao espelho e aos conceitos de angústia e desespero de Kierkegaard, primeiro a gente precisa entender o pensamento e o que fez Kierkegaard chegar até esses conceitos. Para começar, Kierkegaard ele foi um filósofo dinamarquês e ele trabalhava com uma filosofia acerca da existência concreta. Então, para ele, o sujeito ele alcançaria essa existência verdadeira através da subjetividade. Angústia e desespero para Kierkegaard são determinantes existenciais, porque envolvem o desenvolvimento da singularidade do homem. Na concepção de Kierkegaard, o homem ele é cheio de finitos e infinitos, possibilidades e necessidades. E justamente essa possibilidade do homem que é o gerador de angústia, que gera a angústia. E por apresentar essas possibilidades, o homem, então, ele é livre para escolher o que ele quer, o que gera também angústia. Então, a gente pode considerar que a possibilidade do homem e a liberdade que ele tem são, então, geradores da angústia que ele sente. O desespero, por sua vez, se liga a isso por ser a não aceitação do homem sobre ele mesmo. O homem não aceitar ser o que ele é e querer ser outra coisa. Esse desespero, ele seria, então, sanado apenas quando o homem ele deixasse de lado as concepções do mundo e voltasse para o próprio self. Então, desse jeito, o desespero não existiria mais. Mas a gente sabe que isso não é possível, isso é uma concepção idealizada, porque nós estamos envoltos em uma sociedade e a gente acaba sendo sofrendo interferência dela. Analisando o material trazido pela Esther através do poema, a gente pode entender o espelho como sendo um objeto aversivo para grande parte da população no nosso século, exatamente por essa pressão estética que a gente sofre. E então as pessoas acabam sendo sofrendo interferência dessa sociedade e dessa cultura, e a sua subjetividade, então, ela vai sendo moldada a partir desses padrões culturais e desse entendimento do que é ser belo e o que não é. O indivíduo, ele acaba sofrendo uma angústia porque ele quer ser o que ele não é e porque ele sabe que ele não é aquilo, ele sabe que ele não é aquele corpo ideal, que ele não tem uma pele perfeita, que o nariz dele não é igual ao nariz da modelo, e assim por diante. Então, a angústia, ela é criada, acaba, né, por ser criada também pela sociedade, e ela é interpretada como angústia no indivíduo. Essa liberdade de poder ser o que quiser e poder se transformar no que quiser
através de cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, dieta, é então a causadora de angústia no indivíduo. O desespero, como consequência da angústia, para Kierkegaard, torna-se a existência possível. Então seria hipócrita da nossa parte dizer que as pessoas precisam deixar de lado a pressão estética e não ser interferida nesse aspecto pela sociedade e aceitar a sua própria singularidade e a sua própria subjetividade para sair do desespero, porque para o autor angústia e desespero são determinantes da existência. É possível esclarecer então que ter consciência de si e de se reconhecer como responsável do tornar-se e das possibilidades, o indivíduo ele não consegue excluir a manifestação da angústia e do desespero, que são manifestantes da existência. Porque a percepção visual de si envolve tanto aspectos singulares e subjetivos de cada um, como aspectos coletivos que estão presentes em toda a sociedade, em qualquer sociedade. Então, o indivíduo, a gente consegue perceber que ele é passivo nos aspectos relacionados à angústia, então ele é passivo aos processos que provocam a angústia, porque ele tem a liberdade, a possibilidade, a partir do momento que ele nasce, ele tem essa opção, e ele é ativo sobre o desespero, porém, ele acaba por apresentar um papel passivo também a ele, pela dificuldade de alcance, pela dificuldade de chegar ao próprio self, que é interferido pelas características da sociedade. Para finalizar então o que foi exposto, eu queria reforçar que a gente vive numa sociedade na qual o indivíduo ele é obrigado a fazer escolhas a todo tempo, escolhas essas que podem interferir definitivamente na nossa vida ou não. E o espelho ele entra nesse contexto como um instrumento possível de gerar angústia, porque o indivíduo ele visualiza seu reflexo e muitas vezes não gosta do que vê e percebe então a sua singularidade que não corresponde com um padrão imposto pela sociedade. Então, nessa busca que o indivíduo tem em ser igual fisicamente a outra pessoa, aos outros, acaba gerando uma angústia tremenda. E essa possibilidade, então, que ele tem em mudar a aparência e se parecer com os outros, e a culpa de querer ser o que ele não é causadora dessa angústia. Similar experiência é dada ao desespero do indivíduo também, visto que nós vivemos num mundo globalizado, cheio de interferências, e a gente sofre marcas culturais e da sociedade. Então, o indivíduo ele é vinculado a essa sociedade e a sua subjetividade acaba sendo vinculada à sociedade, no entanto. E a pessoa que ela consome televisão, a internet e revistas, ela tem a concepção, ela tem o conhecimento de que ela não é igual às outras pessoas, de que as características que são tratadas como características boas de se ter, como características essenciais para que você seja considerado bonito, para que você seja aceito, a pessoa não apresenta. E esse entendimento de que a pessoa não é o que os outros aparentam ser também, geram o desespero, causam o desespero nela. Então a angústia e o desespero acabam andando juntos nessa relação.
E a gente conseguiu observar isso através do espelho nessa relação com padrão de beleza e nessa necessidade das pessoas de serem iguais aos outros, dessa busca incessante de ter o cabelo que é aceito naquele determinado tempo histórico, de ter o corpo que a famosa tem, enfim. Eu espero que a gente tenha conseguido alcançar o objetivo do trabalho e que tenha ficado esclarecido tudo que a gente tentou abordar aqui.